Pronto, Matheus, estamos retornando. Estamos de volta. Pronto, voltamos, né? Os cortes que o Instagram nos faz. É, essas composições contemporâneas que a gente poderia sempre pensar. Sim, Mas enfim, posso retomar o que eu estava dizendo naquela hora ou espero chegar mais sim, sim, gente? por favor. Acho que a Então, gente já como eu pode estava. ir retomando. Então, tá travando, gente? Deixa eu ver quem botou. Para mim, não. Percursos Pra mim também periféricos não, pra está mim tá de dizendo aqui boa. que está travando. Pronto, acho que deu certo. Pronto. Então, como você estava falando sobre essa questão mais atual, sobre todos essas existências que têm sido dizimadas nesse nosso cenário, e como a gente não é só solicitado, mas a gente precisa fazer alguma coisa, não só ficar pensando, teorizando, mas que em alguns momentos a gente é chamado para a ação, para a luta, para o movimento. Não foi muito diferente do que aconteceu em maio de 68, antes e depois, nesse movimento de composição das diferentes análises institucionais. No, quando Lulô, Lapazade criam a sua perspectiva, criam não, mas quando eles, enfim, instrumentalizam esses elementos, esses conceitos, eles também foram solicitados, tiveram essa solicitação de, opa, a gente precisa, o país está acontecendo coisas, o país está sofrendo transformações, nem sempre positivas, e a gente precisa, enquanto teórico que pensa que não só os elementos internos ao grupo, mas que também a sociedade, de modo geral, precisa sofrer essas transformações, então a gente precisa partir para a ação, a gente precisa partir para a luta. Então eu acho que essa questão, esse movimento que nós estamos vivendo, quando a gente tenta olhar pelo olhar histórico, a gente vê que no passado os autores que nos inspiram também foram solicitados a isso, a gente sabe o caminho que eles escolheram. Então a gente percebe que nesses momentos a análise historial ela é mais implicação do que é uma teoria que se propõe a ser mais do que uma teoria. A ideia dela é ser um partir do cotidiano. Até por conta disso, eu acho que é uma teoria que ela se permite a gente questionar e criticar elementos que já se tornaram ultrapassados, porque eu acho que quando ela traz a ideia do instituinte, do instituído, a ideia é que ela não se encastele, mas que ela sempre esteja promovendo essas transformações, essas rupturas. Não é à toa que, por exemplo, se a gente pensar na intervenção socioanalítica, tem um autor que eu não li tanto ele, eu li ele pouco e utilizei ele do meu mestrado, depois desisti, que foi o Monsignor, que ele tenta pegar, por exemplo, a intervenção do Lurro de curto prazo e tenta fazer de uma forma mais diferente, menos enrijecida, enfim. A gente percebe que esse é um movimento comum, são perspectivas teóricas que nos compõem a pensar junto com eles e não ser meros replicadores, né? Nos propõem a sermos dissidentes do pensamento que nos sustentam, de às vezes promover algumas rupturas que são necessárias. Sim, sim. E assim, acho que tanto a importância quanto a urgência, né, de nós trazermos isso para a psicologia, né, para reconstruir a história da psicologia ou construir uma nova história da psicologia, né, agora uma psicologia implicada com essas pessoas com todas as pessoas que foram é, vitimadas, né, pela violência da colonização, uma psicologia que possa dar conta das questões de raça, das questões de classe, das questões de gênero, né, sem hierarquia entre elas, obviamente, né, mas retomando essas questões, né, acho que especialmente de raça e gênero, né, mas também de classe, também de credos, né, que é a questão que você estudou, e pensar a nossa implicação enquanto profissionais nisso daí, né? Para que nós não, para que a gente possa romper, né, com uma história que nos marcou com a reprodução de determinadas violências, de determinados espaços, né? Então acho que Sim, você traz uma fala muito potente nesse sentido, né? De uma teoria também. Tanto a sua fala muito potente, quanto os acionamentos que você faz, muito potentes para nós nos pensarmos no contemporâneo, a partir das questões com as quais temos nos deparado no contemporâneo.
Nós não temos pergunta, Matheus, mas temos aí uma série de elogios a você, né? Dos quais, elogios esses aos quais eu Paguei pro faço gente, pra coro ninguém não também. perguntar nada. Não, eu Depois sobre a faço, transparência. olha, elogios esses aos quais eu faço coro, né? Quero saber se tem algo mais que você queira acrescentar. Não, só essa última parte que tu estava falando e tal, da gente compor com esses coletivos e tudo mais. Às vezes também a gente acaba fazendo, reproduzindo algumas violências que a gente nem percebe. Por exemplo, na minha dissertação, eu tratei das lideranças religiosas e tal, dos participantes como pseudônimos. E eu só vim pensar enquanto isso era uma violência com o conhecimento ancestral depois, quando eu já estava no fim da minha experiência como substituto, já elaborando o projeto para tentar entrar na UFRN, que comecei um pouco a pensar, opa, até que ponto com algumas populações essa ideia que às vezes os comitês de ética nos exigem, por exemplo, os sujeitos têm que ser anônimos. Mas, por exemplo, na dissertação falava muito sobre sujeitos que carregavam um conhecimento ancestral, sobre mulheres, por exemplo, nunca tinham entrado na escola, mas que sabiam que planta X fazia bem para determinada sintomatologia, para determinada questão. Então, pensei, até que ponto eu botar um outro nome para essa pessoa, eu estou tirando o protagonismo dela e botando protagonismo, não protagonismo, tipo, tirando a autoria da história dela e eu tentando ser autor de uma história que não é minha, entendeu? Então, eu penso que às vezes essas questões são questões que às vezes a gente precisa pensar alguns elementos também que estão postos na nossa maneira de conduzir pesquisas, por essa questão da ordem mais, de elementos burocráticos que são dessas instituições maiores do que nós, mas que muitas vezes acabam reproduzindo elementos ou práticas que às vezes a gente precisa parar um pouco para refletir. Claro que em alguns cenários, em alguns contextos, por exemplo, o sigilo pode ser importante. Por exemplo, quando a gente lida em pessoas em conflito com a lei, é mais do que dever ético e moral a gente trabalhar com essa questão. Mas, ultimamente, eu ando pensando também muito nessa questão, quanto algumas questões que a gente acaba reproduzindo, muito pensando na ideia mais da burocracia, na pesquisa, elas acabam, às vezes, indo contra alguns elementos que nos estão postos, né, no nosso modo de pensar. Sim, e mostra também a urgência, né? A urgência e a continuidade, né, desse processo de desconstrução, que não é uma desconstrução, desconstruir pronto, né? Mas que são desconstruções contínuas a cada dia, né? E desconstruções essas que passam por um enfrentamento das nossas próprias lógicas, né? Que habitam o nosso modo de pensar, nossa ideia de academia, de universidade, de saber universitário, de saber formal, né? Porque a gente tem aí toda uma cultura que prega que o respeito, como você está dizendo, que o respeito, que a consideração, que o cuidado passa pela anonimização, né? Por deixar essas pessoas anônimas. Quando na realidade essas pessoas no dia a dia elas já são tão anônimas que nesse momento que elas precisam de voz, né? É que a voz delas sejam escutadas. Elas precisam, não somos nós que vamos conferir, obviamente, essas pessoas têm voz. Só que essas vozes, elas têm sido silenciadas, né? E nós, enquanto aqueles que falam sobre essas pessoas, temos contribuído para esse silenciamento, né? E aí precisamos, inclusive, passar por esse momento de desconstrução, que não é de imediato, mas que são desconstruções contínuas, né? E passo a passo, enfrentando essas questões, essas construções, para chegar, por exemplo, no ponto que você coloca do seu encontro para com esse incômodo, né? Diante da não nomeação dessas pessoas, né? E que certamente, acho que quem faz pesquisa aí, né? Eu e várias pessoas que estamos aqui que trabalhamos com pesquisas, né? Infelizmente ainda deixamos passar muitas dessas coisas, né? Porque estamos nesse processo de aprender né? De aprender de estar com, de compor com, né? Ana Karenina, bem-vinda, Ana Karenina. Bem-vinda, Alessandra, também, né? Não sabia que percursos periféricos era a Alessandra, obrigada, né? Obrigada aí por nos acompanhar. Ela disse aqui, inclusive, acho que sim, Alessandra Mazula. Eu consegui nem saber que era ela. Inclusive, aproveitar que eu acabei de descobrir que é a Alessandra,
né, convidá-la para estar aqui com a gente também, participando de uma live. A Alessandra que sempre tem muito a contribuir com nossas discussões, né? Sou presidente do fã-clube da Alessandra. Eu vou me juntar também. Ana Karenina, né, comenta aqui, a academia já passou muito tempo no silêncio das ancestralidades. É preciso dar voz à memória, à nossa memória. Só a memória pode nos resguardar um futuro possível. Concordo. Muito isso, Kelly. É bem isso mesmo. Pois não sabíamos, Alessandra, que bom. Bom nos descobrirmos aqui. Então, Matheus, te agradeço bastante pela sua fala, pela tua participação, né? E mais do que a participação também, a riqueza das contribuições, né? E as inquietações que você nos provoca, né? Os elementos de... acho que aqueles bichinhos que ficam nos cutucando para avançar no pensamento, né? Então, te agradeço bastante, certo? Mais uma vez, reafirmo aqui o meu orgulho, o meu prazer, o meu orgulho de estar lhe recebendo, né? E é isso, agradeço a cada uma e a cada um que está aqui presente e que tem acompanhado o Nepsis na quarentena, né? E convido a vocês, né? Me despeço aqui, convidando vocês para o próximo Nepsis na quarentena, na sexta-feira às 15 horas, né? Quando nós vamos receber Marcos Giovanni, né? Que é advogado, pesquisador e professor universitário, vai discutir com a gente pandemia e necrocapitalismo, né? Nós queremos discutir aí essas questões com as quais estamos nos deparando, né, no contexto social e também na mídia, né, que é essa luta urgente contra o racismo, antirracista, antifascista, né, e trazer essas questões para que a gente possa estar conversando aqui. Então, sexta-feira nós temos um encontro para discutir essas questões, na terça da próxima semana também vamos continuar nessa discussão, certo? Obrigada aí a todas as pessoas que estão parabenizando, que estão participando, né? E a Alessandra, minha tia Gleice, Tassiana, né? Pedro Vitor, Cássio, né? Muito bom reencontrar vocês sempre, o pessoal lá da UFP aqui, né? Presente. Já que estamos nesse momento de agradecimento, eu queria agradecer ao convite, né? Às vezes eu sou bem arredio, eu sou bem contra aparições públicas que eu, enfim, né? Eu sou bem antissocial nesse ponto acadêmico, né? A parte da academia que eu não gosto. Mas queria agradecer a você, professora Mona Lisa, por esse convite e também por ter feito parte da minha trajetória acadêmica no momento importante, que foi quando eu comecei a pensar essas questões, né? Acho que acredito que se não tivesse esse pontapé inicial, talvez o caminho teria sido um pouco mais tortuoso nesse momento de compreender, ter clareza dessas questões, ter clareza desses elementos, ter me ajudado na época a fazer pesquisa sobre essa questão, na época sobre a questão LGBT, sem nem ser uma questão de ser objeto de estudo e tal, então foi bastante importante, sou bastante grato por ter feito parte do Nepsis, desde a época do PIBIC, depois como TCC e tal, só queria agradecer. Obrigada, Matheus. Quero agradecer também a Carla e o Negrati, né, que sempre estão aqui compondo conosco. Também Vlad, que está sempre aqui, né, e Teares, que é outro parceiro. Tá? Então, mais uma vez, obrigada, Matheus. Obrigada a todos e a todas. Né, e nos encontramos sexta-feira. Um abraço, gente. Tchau.